O senador astronauta Marcos Pontes subiu à tribuna do Senado para responder a discursos da extrema esquerda que propalavam a narrativa coordenada divulgada por Lula, que tenta culpar o presidente do Banco Central pelos juros altos. O senador também comentou o tema em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais quando apontou: como eu vi durante a sessão uma série de falas a respeito da taxa Selic, eu fiz questão de falar porque eu notei o seguinte: às vezes as pessoas não têm muita noção do que é a taxa Selic. O senador explicou que não existe a possibilidade de baixar a taxa Selic enquanto o governo está inchando a máquina pública e criando despesas que irão gerar inflação, além de aumentar impostos que impactam negativamente a população. Pontes disse: a principal função da taxa Selic é controlar a inflação. O Banco Central utiliza essa ferramenta para garantir a estabilidade econômica no país. Contudo, é preciso encontrar um equilíbrio entre aumentar a taxa Selic para controlar a inflação e não prejudicar o crescimento econômico. O caminho para um crescimento econômico saudável passa pela melhoria do ambiente de negócios, incentivo à produção, geração de empregos e inovação. Assim, reduziremos a pressão inflacionária e permitiremos que o Banco Central diminua a taxa Selic de forma sustentável. É importante lembrar que a taxa Selic é uma consequência das condições econômicas do país e não a causa. Para reduzi-la e manter a inflação sob controle, o governo deve focar em políticas que promovam a eficiência do Estado, melhorem o ambiente de negócios e aumentem a produtividade. Desta forma, alcançaremos um crescimento econômico saudável, o que permitirá a redução sustentável da taxa Selic. Marcos Pontes apontou ainda: é importante a gente lembrar disto. É o povo que paga o imposto que sustenta toda essa máquina pública. Então, o respeito com a população é o primeiro ponto importante. O segundo é a integridade. O que é integridade? É você pensar, falar de acordo com o que você pensa, agir de acordo com o que você fala e pensa. Então, a gente não vê muito como resultado de campanha. Existe uma linguagem nas promessas de campanha e depois, quando entra na prática, as coisas são completamente diferentes. E isso não pode ser assim. O direito à propriedade e o respeito à livre iniciativa têm sido relativizados no Brasil. Para uma classe de cidadãos caracterizados pela velha imprensa como bolsonaristas, as garantias e direitos fundamentais estão suspensos. Em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, cidadãos e empresas ficam sujeitos a quebras de sigilo, devassas, prisões políticas, buscas e apreensões e confiscos. As investigações se originam de relatórios, matérias e reportagens produzidos pela concorrência, que são tomados como verdadeiros sem questionamento, assim como depoimentos de testemunhas suspeitas. A renda da Folha Política, assim como de outras pessoas e empresas conservadoras, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em decisão monocrática em um inquérito administrativo. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos, a intenção é impedir o funcionamento das empresas ao privá-las de suas fontes de renda. A decisão de Salomão foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Salomão é considerado candidato ao STF a ser nomeado por Lula. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix. Você pode usar o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@ajude@folhapolitica.org. Assim está. Senhores senadores, hoje eu não iria fazer nenhum pronunciamento, mas eu senti certa necessidade de falar aqui, que eu tenho ouvido muito aqui, foi falado por outros senadores e também algumas perguntas de imprensa, etc., com relação à taxa Selic, né, de manutenção da taxa Selic pelo Copom. E é importante, né, apresentar aqui algumas ideias sobre isso, porque a maioria das pessoas não entende bem essa relação e como que isso acontece, né? Então, vamos começar pelo início. Primeiro, a importância, como foi ressaltado aqui, da independência e da autonomia do Banco Central. Isso não tem dúvida, é importante para o país nesse sentido e deve e será mantido. Primeiro, agora eu vou começar de uma forma um pouco didática aqui, né, com relação a isso. Primeiro, taxa Selic, o pessoal costuma chamar de taxa básica de juros, ou, né, sistema especial de liquidação e custódia, um nome complicado, para falar dessa taxa básica de juros, que é revista a cada 45 dias pelo Copom, né, pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. E qual a interferência disso? Bom, essa taxa, logicamente, ela facilita o acesso ao crédito, torna o crédito mais barato, o que, sem dúvida nenhuma, ajuda nos investimentos, né, no país, como foi falado aqui também. Contudo, é bom lembrar o seguinte, que essa taxa ela não é a causa, ela é o resultado de outras operações. Então, ela não é causa, ela é um resultado. É bom para a gente ter em mente. De uma maneira muito simplista de falar, essa taxa ela é calculada, ela é estimada pelo Copom, levando em conta uma série de fatores, entre eles e principalmente o juro, ou melhor, a meta de inflação, né, e a previsão, né, o que eles estão prevendo como inflação. É essa comparação. Então, para ter uma ideia, né, para 2023, se eu não estou errado nos números, a meta da inflação é de 3,25%, no ano de 2024 de 3%, e a previsão de inflação calculada pelo Banco Central para 2023, se eu não me engano dos números também, senador Girão, é de 5,8% e para o ano que vem, 2024, 3,6%. Ou seja, a previsão da inflação é maior do que a meta. E isso, entre outros fatores, traz com que o Copom mantenha essa taxa alta da taxa básica de juros, né, ou mesmo aumente ou diminua mais para frente de acordo com a evolução desses quadros. O que é importante ressaltar que essa previsão de inflação, ela não vem do nada. Isso aí vem, né, por exemplo, quando você tem aumento de impostos. Se você tem aumento de impostos, por exemplo, aumento de impostos de combustíveis, certamente isso existe todo um efeito cascata que vai aumentar o custo dos produtos à disposição da população. E se você pensa nisso aí, né, obviamente o aumento de preço aumenta a inflação, a taxa Selic ela é justamente utilizada para fazer controle da inflação, ou seja, se a previsão está acima da meta, você aumenta a taxa de juros de forma a conter a demanda, né, e que a inflação reduza. E ter inflação alta não é bom de jeito nenhum. Eu lembro do meu tempo de tenente lá em Santa Maria, onde a gente tinha uma taxa de uma inflação altíssima, você recebia o salário, tinha que correr para o supermercado para fazer as compras, senão no dia seguinte você não conseguia comprar as mesmas coisas. E o salário de tenente é um salário baixo, né? Para quem é militar e sabe muito bem disso. E a gente vê que isso aí afeta toda a população, principalmente aqueles com menor poder aquisitivo. Então, retornando aqui do início, né, a taxa Selic, né, a taxa básica de juros, ela não é uma causa, ela é uma consequência de nós termos uma previsão de inflação maior do que a meta de inflação prevista. Ela é revista a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária e é importante que eles façam esse controle com um Banco Central autônomo. Agora, para reduzir a previsão de inflação, o governo tem que
que tomar certas providências, como, por exemplo, cuidar da redução dos impostos. Menos impostos significa menos carga em cima do setor produtivo, menos carga em cima das empresas, que vão ter mais recursos para investir na produção no país, na melhoria da estrutura produtiva, e também, se você reduz e desonera a folha de trabalho, né, a folha trabalhista, você vai ter mais empregos à disposição, né, das pessoas, e mais empregos significa mais recursos para o trabalhador, significa mais capacidade de compra num sistema mais sólido de produção, né, de forma que a gente possa ter a projeção da inflação menor. E com essa redução da projeção da inflação, com menos impostos, com mais produção, significa aí a redução da taxa Selic lá para frente como consequência. Eu fiz questão de vir aqui fazer uma explicação simples, né? Espero que tenha sido simples para a maioria das pessoas, com relação a como esses índices eles se conversam. Lógico que existem outros fatores ligados a riscos, ao risco do investimento no país, ao risco associado ao setor produtivo também, né? A como a gente vai colocar uma âncora fiscal de forma que o país tenha responsabilidade fiscal, e basicamente isso significa, como na casa da gente, você não pode gastar mais do que você ganha, o governo também não pode gastar mais do que ganha, preocupa o número excessivo aumentado de ministérios, aumentando o custo, né, da máquina, da manutenção da máquina. Esse custo de manutenção da máquina maior significa que o governo vai ter que arrecadar mais, e se ele for ter que arrecadar mais simplesmente subindo o imposto, isso vai fazer com que aumente também todo o efeito na cadeia para perda de capacidade aquisitiva das pessoas, principalmente aquelas de menos poder aquisitivo, e o custo maior, né, como eu falei, do combustível, como um exemplo, em toda a cadeia, e o aumento da inflação consequente. Portanto, a gente não pode ser irresponsável de, numa canetada, de alguma maneira ou outra, de baixar a taxa básica de juros, achando que isso vai ser a causa, né, da solução dos problemas, que a solução está na raiz. É igual tomar remédio para dor de cabeça esperando que cure uma infecção, né? E ela não vai fazer isso. Primeiro tem que curar a infecção. Curar a infecção significa reduzir o tamanho do Estado, reduzir os custos, com isso reduzir os impostos, deixar mais capacidade de investimento para as empresas, melhorar o ambiente de negócio para as empresas no Brasil, que com esse ambiente de negócio melhor, você traz mais empresas, mais essas empresas vão pagar mais impostos pela sua produção, vão produzir mais empregos, as pessoas vão gastar mais no comércio, e aí a gente está conversando num sistema economicamente viável, né, para que funcione. E as taxas de juros vão naturalmente ser reduzidas com uma previsão ou uma projeção de inflação menor do que a meta ou na meta, e com isso aí as empresas vão ter mais dinheiro disponível, e esse ciclo produtivo ele aumenta de forma positiva para o país, e não a negativa, que seria justamente o oposto. Você aumenta os impostos, as empresas têm menos capacidade de investimento, as pessoas têm menos dinheiro disponível, com isso gastam menos, as empresas vão fechando, como a gente tem visto, pagam menos imposto, o governo fica com menos recurso por causa da arrecadação, e aí com o tamanho dele enorme, ele vai tentar aumentar os impostos, e aí a gente entra num ciclo descendente, como a gente tem visto em vários países, que nós temos os exemplos aqui nos nossos vizinhos. A gente não pode entrar nisso aí. Portanto, é importante respeitar a técnica, é importante respeitar os técnicos. O Banco Central é composto de técnicos, e a gente tem lá o Roberto Campos, que eu conheço muito bem, um excelente técnico, não é só ele que toma decisão, temos todos um comitê de política monetária para fazer isso, e eles fazem baseado em números e fatos, e a gente tem que respeitar isso aqui no Brasil. Obrigado, presidente. Eu queria pedir uma parte, se me permite, senador. Sim. Depois eu queria também, não é regimental, mas eu queria comentar a fala do senhor, muito didática, esclarecedora para as pessoas que estão assistindo de forma rápida, precisa, sobre taxas, sobre impostos. Não, vou deixar o senhor primeiro, que o senhor está... Tá, eu confesso para você, senador Stevenson, para quem está nos assistindo, o senador astronauta Marcos Pontes, que eu já lhe admirava pela sua competência demonstrada no Ministério.
pela sua sempre defesa da ciência, da importância de investimento em tecnologia, em pesquisas. E o conhecimento do universo que o senhor detém, né? Que isso aí o senhor é um presente para o povo brasileiro. Mas eu não sabia também dessa vertente, desse conhecimento que o senhor tem, como demonstrou aqui, de forma profunda, de uma análise mais aberta e também detalhada do mercado, da importância de um Estado eficiente, da defesa da independência do Banco Central, que foi um golaço que o Senado começou aqui, né? Depois foi para a Câmara e o presidente da República, Bolsonaro, fez a sanção. E eu quero dizer que é o que está segurando hoje as pontas do Brasil, né? Então, parabéns pela forma, pela didática que o senhor demonstra, que a gente precisa ter muita calma nessa hora também. O Brasil, com todo respeito a quem pensa diferente, mas entrou agora num ciclo que não era o que o presidente Lula falava durante a campanha, de pacificar, de unir, que ele era um estadista. Aquilo foi uma lorota, como a gente diz lá no Ceará, porque o que a gente está vendo é o inverso disso. A gente está vendo uma sede de vingança, a gente está vendo falas aí de uma pessoa que está sendo motivada por outros interesses que não os interesses do Brasil. Cuidar do Brasil a gente não vê, pelo contrário. A gente vê que ele colocava a questão que, por exemplo, ele era contra o aborto, e uma das primeiras coisas que ele e os ministros fizeram foi tirar o Brasil de um acordo internacional pró-vida. Como é que ele falou isso? Aí, uma portaria do Ministério da Saúde, que era para punir estupradores, né? Ou seja, a mulher que foi violentada, que para mim é um crime hediondo, né? O estupro, mas ela fazer um boletim de ocorrência para a gente pegar quem fez, dentro da lei, né? Para que a lei possa punir o responsável por esse ato deplorável. O governo Lula tirou isso, essa portaria, cancelou. Como é que você vai identificar? Está passando a mão na cabeça de estuprador. A droga, a questão da droga, que é uma bandeira também do senador Stevenson Valentim contra. Você sabe qual foi a primeira coisa que esse governo fez quando entrou? Declarou guerra aos dependentes químicos. Acabou com a Senapred, a Secretaria Nacional de Prevenção Antidroga de Políticas Públicas. O senador Stevenson foi o relator aqui para a gente aprovar o Plano Nacional de Combate às Drogas, o Plano Nacional de Prevenção de tudo. O governo, numa canetada, cancela uma Senapred. É vingança contra o Brasil. Isso não tem outra dedução que a gente... Aí os ataques ao Banco Central, gente, o senhor acabou de colocar, de mostrar a importância. O senador Plínio Valério, foi a iniciativa dele, que todos nós abraçamos, aprovado por essa casa, confirmado. Ataque ao presidente do Banco Central, um homem do diálogo, que o senhor conhece bem, um homem do diálogo que está aberto. Mas não, o que é que querem fazer com o Brasil? Essa é a pergunta. O que é que querem fazer com o Brasil? Já não basta as invasões do MST, que o ministro do Desenvolvimento Agrário aí diz, não, mas tem que cada um lado ceder. Ceder a invasão, a ato, isso é um ato antidemocrático. Exatamente. Aí ele vem passar a mão na cabeça. Aliás, senador Stevenson, o ministro do Desenvolvimento Agrário é aquele que é o defensor da legalização da maconha. É o ministro... Olha só que loucura. Não estou falando do ministro de Direitos Humanos, não. Eu estou falando do ministro do Desenvolvimento Agrário também. É a favor da liberação da maconha. O que é que eles querem, senador astronauta Marcos Pontes, senador Stevenson? O que é que eles querem, brasileiros?
Eles querem plantar maconha nas terras do Brasil, é isso? Tornar o Brasil o maior produtor, exportador de maconha. Não importa quantas gerações a gente vai perder de netos, de bisnetos. Então, parabéns pelo seu pronunciamento, né? Eu queria cumprimentar porque o povo de São Paulo deu um grande presente, os paulistas, os paulistanos e todo aquele estado que é pujante do nosso país, deram um grande presente para esse Senado Federal, que foi trazer o senhor aqui. Então, meus cumprimentos e estamos sempre às ordens para dialogarmos pelo Brasil, e tudo passa, né? Tudo vai dar. Bom, senador que ocupou a tribuna, senador astronauta, dependendo de quem ouve o discurso do senhor, a sua fala, muito embasada, até mesmo pelos livros de economia e pela ciência, pode achar que é uma heresia política e econômica. Você está cometendo aí um grande pecado de achar que o Estado tem que ser mínimo. Eu acho que esse discurso de Estado mínimo já deveria ter sido modificado para um Estado que a Constituição prevê eficiente. Não se trata de rios de dinheiro para ministérios ou para ações que não chegam na ponta. São sempre desviados pela mesma prática que se chama corrupção ou incompetência. São duas coisas que destroem o nosso Brasil. É a incompetência de quem está gerindo o recurso e é a corrupção. E quando são os dois juntos, aí é a destruição. Não é à toa que o nosso país, que suporta tanto tempo esse parasitismo, e vem agora se falar de reduz a taxa e aumenta a inflação, reduz taxa, ficou desse trocadilho. E o senhor foi claro quando disse que quem sofre é quem está lá na ponta, que vai pagar o mesmo valor, senador Eduardo Girão, do preço da eletricidade, do preço do arroz, do preço da água, do preço do produto básico de consumo, de sobrevivência do brasileiro. Então, o Estado mínimo que tanto se defende, ou o Estado máximo que tanto se prega, dependendo de quem está ouvindo o discurso que o senhor fez, e me chamou a atenção, e o senhor falou frases que me interessam, que é redução de gasto público, enxugar a máquina pública. Isso só fica em discurso de campanha, viu? Isso só fica em discurso para ganhar campanha. E também a população é uma grande culpada. Vou dizer para o senhor que é uma grande culpada. Por quê? Porque prega isso em campanha, diz que vai fazer, chega, não faz nada. Como é que cumpre os acordos se eu não aumentar os ministérios e secretarias? Como é que cumpre-se, Eduardo Girão, os acordos políticos se eu não tiver disponível a estrutura pública em detrimento de um Estado, de uma nação? É nós primeiros e o resto para depois. Sempre foi assim. Então, reduzir a máquina pública, enxugar, reforma administrativa, tudo isso que o senhor citou, não com essas palavras que eu estou dizendo, mas de forma geral e abrangente, parece heresia política para algumas pessoas. É um grande pecado a gente dizer isso. Porque Estado bom é Estado que emprega a minha família. Estado bom é Estado que dá para os amigos tudo o que eles precisam. Estado bom é isso. É esse o Estado máximo que todo mundo quer? Que se libera recurso e não sabe gastar? Volto a dizer, do que adianta ter um Estado provedor se você não tem competência para gastar? O que adianta ser um Estado provedor, Eduardo Girão, com políticas públicas, se a corrupção não deixa chegar? O que adianta ser um grande Estado, como a nação brasileira é, se uma ideologia, ou de um lado ou de outro, é que eu defendo, ou de um lado ou de outro, atrapalha o desenvolvimento de cada um? Então, parabéns pelo seu discurso. Só acho que quem ouve, eu tenho certeza, que dependendo de quem está ouvindo, ele tem interpretação. Uns defendem mais Estado, outros defendem menos Estado, e uma coisa é certa, sem recursos, sem dinheiro, não se faz nada, nem na iniciativa privada e nem na pública. Mas na privada é diferente. Normalmente o empresário não rouba dele mesmo. Rouba do público, mas não rouba dele mesmo. Por isso que as coisas privadas são melhor geridas do que as públicas.
E sobre essa discussão sobre a taxa Selic, sobre a taxa de juros, sobre taxa, sobre imposto, sobre tudo que o brasileiro paga e não sabe nem o que está pagando, que não vê a devolução nisso em serviço, porque para em algum lugar, porque tudo isso é só consumido da população, mas não é devolvido. Infelizmente, senador Marcos Pontes, infelizmente é um Estado que tira tudo das pessoas e não dá nada. Tira através de taxa, de impostos, contribuição, paga estacionamento de shopping, paga em todo canto. A gente paga para respirar, paga para viver, paga para morrer, paga para tudo, mas não tem nada. Não tem segurança, não tem educação, não tem saúde decente, não tem estradas decentes, como o meu estado está destruído. O meu estado vai aumentar o ICMS agora. Para recomposição do ICMS que o senhor não estava aqui não, mas eu, senador Girão, votamos para diminuir o preço do combustível, da eletricidade e da telecomunicação. Eu votei favorável. E o estado do Rio Grande do Norte disse que houve perdas de arrecadação. Aí vem o governo que diz que vai repor com 250 milhões. Não repôs nada até agora. E o governo do estado, através da Assembleia Legislativa Estadual, aumenta a carga de imposto sobre o potiguar. Vai pagar mais 2% de imposto. Então, para fechar o grande peso que é a administração pública, a folha de pagamento, um orçamento desequilibrado, para fechar essa conta, eu não vou reduzir os gastos públicos, não. Eu não vou ser eficiente no gasto público, não, senador. O que eu vou fazer? Eu vou tirar mais do povo. Povo pobre. Quase 50% ou mais da população norte-rio-grandense vive quase abaixo da linha da pobreza. E você vai tirar mais do pobre? Como a própria palavra diz, senador Eduardo Girão, é imposto. Eu não tenho opção, eu pago. Mas eu também não tenho opção, eu não tenho nada. Porque todos os índices de péssimos serviços públicos, se o senhor quiser pesquisar, é só ir no meu estado. Das estradas às escolas, dos hospitais aos serviços. Infelizmente, ainda vai se aumentar a taxa tributária. Senador Estivo, se me permite uma parte ao presidente, rapidamente, senador Marcos Pontes, com muita paciência ali, mas é só para complementar o que o senhor está falando, porque lá no Nordeste, eu acho que São Paulo não tem esse problema, mas lá no Ceará também, o senador Stevenson, você lembra a legislação que a gente baixou o ICMS aqui, o senhor acabou de citar. Sabe o que foi que aconteceu lá no Ceará? A governadora, na época, ficou empurrando com a barriga, como se não tivesse... esperando a decisão do Supremo. Empurrou com a barriga e até hoje a questão da luz, eles não baixaram. O cearense pagou mais caro. O cearense pagou mais caro. Quem é que vai devolver esse dinheiro para o cearense? Então, quer dizer, é o perder o mané? É isso? Isso é o Estado que só vem a nós, né? E sendo o Estado grande, Estado pequeno, sabe quem é que paga, senador Estives? Quem paga é quem está nos assistindo agora, sai do teu bolso. Esse papo de que, mas precisa, o Estado está em tudo, paga o teu bolso e o serviço é de péssima qualidade. Não tem cabimento isso. Sabe para que isso? É projeto de poder, é para colocar cargo, como estão querendo fazer agora na lei das estatais, que o Supremo foi e meteu o dedo, de uma decisão nossa aqui, uma decisão nossa do Congresso. Em 2016, senador astronauta Marcos Pontes, 513 deputados, 81 senadores. Quem é bom de matemática? 513. O ministro da Educação não soube calcular. Esse é o mais complicado. 513 deputados, mais 81 senadores. Pronto. 594. Você pega o resultado disso com mais um presidente, 595, com um presidente sancionando. Olha o salário que a gente recebe, olha a estrutura que a gente tem. Só o Senado Federal são 5 bi que gasta do teu dinheiro. Isso aqui é importante? É importante. Tem excesso? Tem excesso. Mas é do teu dinheiro que paga. E aí, nós trabalhamos, a Câmara dos Deputados, que tem outro orçamento bilionário, trabalhou 513, mais 81, mais um presidente. 595 agentes públicos.
toma a decisão, aprova a lei das estatais, aí numa canetada, 7 anos depois, o Supremo Tribunal Federal, o ministro, flexibiliza tudo. Qual é a segurança jurídica que quem quer investir no Brasil, que esse país é maravilhoso, que esse país tem tudo para dar certo? Temos um povo trabalhador, temos empreendedores criativos, temos sol, temos tudo que você possa nas regiões do Brasil todo. Esse país não existe de tão maravilhoso que é. E aí, qual é a segurança jurídica que um cara vai vir lá do exterior para investir aqui, com uma canetada que o STF faz? É como se fechasse isso aqui. É teatro. Né? Então esse desabafo tem que acontecer, gente, tem que acontecer, porque eu acho que a gente vai evoluindo com esse despertar, e o que me deixa feliz, sabe o que é que o povo brasileiro está gostando de política, está acompanhando política, está cobrando os seus representantes, sempre de forma pacífica, ordeira e respeitosa. De outra forma, aí perde a razão, mas é o exemplo que a gente viu. Agora, astronauta Marcos Pontes, senador, o senhor está em pé, eu não vou pedir para o senhor sentar, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Você sabe quanto é que um estado do Ceará, o meu estado, e aqui eu estou com um deputado, que eu quero apresentar para vocês, eu estou com um deputado estadual, Sargento Reginauro, e com um suplente de deputado federal, Soldado Noélio, 2 homens de bem lá do Ceará, que vem nessa trajetória. Eles não estão aqui, se eu estiver dizendo mentira, vocês podem dizer, tá certo? Você sabe quanto é que o estado do Ceará gastou no governo do PT de propaganda e publicidade, minha gente, Brasil? Um estado do Ceará gastou 1,1 bilhão com propaganda e publicidade para dizer que está tudo tranquilo, está tudo bem na saúde. Fechando um dia desse o HGF, a emergência do Hospital Geral de Fortaleza, a segurança nem se fala. Eu tenho 2 homens aqui mostrando como é que está tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Foi o Ceará ontem e é o Ceará diário. É o Ceará diário. Família sendo expulsa de casa. Cidadão tendo que pedir autorização para entrar em bairros que ele mora à luz do dia. É o crime mandando. Sabe o quê? Empresáriozinho que tem uma lojinha, um comérciozinho, tendo que pagar pedágio para facção criminosa. Será que isso é normal ou eu estou falando bobagem? Agora não, para gastar com inteligência da polícia não tem. Mas para gastar com propaganda e publicidade, por projeto de poder, para não ser criticado, projeto de poder, eu tenho que entregar aqui, me desculpe. Eu fui eleito pelas pessoas que acreditaram que, pelo menos, com todas as limitações e imperfeições que eu sei que eu tenho, mas que eu fosse dizer a verdade, entregar o que está acontecendo, né? Porque as pessoas não têm noção. E eu estou na cozinha, eu estou vendo o que está acontecendo. Então, me perdoe, senador Stives, por ter entrado novamente, né? Mas parabéns aí pelo pronunciamento de vocês dois. Presidente, só gostaria de, para complementar aqui, para completar, né, pedir que sejam incluídos os discursos também feitos aqui no meio, como uma parte. E só para fechar, né, enquanto falavam e pensando no dia de hoje, 4 palavras me vieram à cabeça aqui, né? São elas: respeito, integridade, responsabilidade e eficiência. Traduzindo para o que a gente viu e com relação a esse tema que eu falei, o respeito que tem que se ter, né, entre todas as pessoas, que eu falei hoje aqui também, com relação ao tratamento entre as pessoas, o que a gente vê na internet, os haters, essas coisas todas. Respeito também a gente pode traduzir com relação a como a gente trata a população brasileira. É o respeito com as pessoas que pagam os impostos que fazem com que o sistema todo funcione aqui. A população, né, como diz a própria Constituição, nós vivemos numa democracia, né, o povo, ele é da onde emana o poder. É importante a gente lembrar disso, e é o povo que paga o imposto que sustenta toda essa máquina pública. Então, respeito com a população, primeiro ponto importante. O segundo
é a integridade, né? Como foi falado pelo senador Girão, né? A integridade, às vezes o pessoal fala, o que é a integridade? É você pensar, falar de acordo com o que você pensa, agir de acordo com o que você fala e pensa, né? Então a gente não vê muito como resultado de campanha. Existe uma linguagem, as promessas de campanha, e depois, quando entra na prática, as coisas são completamente diferentes. E isso não pode ser assim. Tem que haver integridade, né, para as pessoas que assumem postos de gestão no nosso país. Em qualquer lugar, diga-se de passagem. Terceiro, a responsabilidade, né? Como eu falei aqui sobre taxa Selic, taxa de juros básicos, isso aí é uma consequência, não é a causa. A causa está em descontrole fiscal, a causa está em aumento de impostos. Se houver a responsabilidade do governo de fazer uma gestão, e aí já vai a quarta palavra, que é eficiência, uma gestão com eficiência, um governo que possa trabalhar com o mínimo necessário para consumir menos com a própria máquina, que trabalhe de forma a melhorar as condições para crescimento do país, e a gente está falando de infraestrutura, está falando na segurança pública, na educação básica, na saúde básica, fazer esse básico e dar condições para desenvolvimento. A gente fala assim, se tiver olhar, para quem tiver interessado, e dar uma olhadinha na curva de Laffer, né, que mostra ali a redução, como a redução de impostos pode trazer maior arrecadação, mas para isso você precisa ter eficiência do governo para que o sistema consiga produzir com a redução de impostos, com mais investimentos dentro do sistema produtivo. É preciso ter responsabilidade e é preciso que o governo tenha eficiência. É isso que a gente espera, senhor presidente. Obrigado pelos apartes. Vou pedir para incluir também comigo. Obrigado. Nós que agradecemos, senador. Agora o senador Girão ocupa a tribuna para o seu discurso.